Você já ouviu falar em 7 raios? Mais ainda, já ouviu falar nos mestres dos 7 raios? Pois bem, no vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Então assiste o vídeo até o final para você ficar bem informado. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu sou a Jen e você está no Mundo Vibrante. Aqui a gente fala sobre astrologia e assuntos relacionados com o universo vibrante em que vivemos. Então, por que você não aproveita para se inscrever no canal? E já clica no like, pois assim você ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. Para começarmos a entender sobre os mestres dos 7 raios, primeiro precisamos entender o que são os raios e para isso vamos pincelar sobre a grande fraternidade branca. Eu tenho uma playlist aqui no canal sobre esse assunto. Ela vai aparecer na tela no final deste vídeo, aí você pode assistir se quiser saber um pouco mais. Para que você saiba, o roteiro deste vídeo foi feito com base em pesquisas, principalmente em 3 livros: Grandes Mestres da Humanidade, de Patrícia Cândido, A Energia dos Raios, de Trigueirinho, e Alquimia dos 7 Raios, organizado por El Moria e Saint-Germain. Conforme o que pode ser encontrado no livro Grandes Mestres da Humanidade, existe um plano divino para que a humanidade recupere o caminho evolutivo da consciência divina, e a grande fraternidade branca foi apresentada à humanidade como parte da primeira fase deste plano. Era um movimento silencioso que tinha como propósito conduzir a humanidade na senda espiritual para que se libertasse da vida vivida em milênios de medo. O principal papel da grande fraternidade branca foi resgatar o Deus interno que habita o coração de cada um. Ela é composta por anjos, arcanjos, Elohims e mestres ascensionados. É simbolizada pelo arco-íris, que, de acordo com a Bíblia, é uma ponte entre Deus e o homem. A luz espiritual se manifesta em 7 raios. Cada um tem uma cor, uma frequência e um aspecto da consciência de Deus. O livro A Energia dos Raios é aberto com a afirmação de que os raios serão a base da psicologia no futuro e neles se fundará o conhecimento do homem. Aquilo que nós designamos como raios são expressões de energia, e quando dizemos que somos expressões de raios, estamos dizendo que existimos como manifestação dessas energias. Na Bíblia, os raios são ditos como os espíritos diante do trono de Deus. De acordo com o autor, existem inúmeros sistemas solares, com diversos níveis evolutivos. Ele pede que imaginemos 7 sistemas solares e cada um deles canaliza um raio, que seria o raio de sua alma, de sua vida, a sua qualidade essencial. O sistema solar em que estamos hoje corresponde à essência de 2º raio, ou seja, o raio amor-sabedoria. Este amor-sabedoria, de nível cósmico, subdivide-se em 7 energias para se expressar no nosso sistema solar. Eis aí os 7 raios. Primeiro raio, ou raio azul. No livro A Energia dos Raios, recebe o nome de vontade e poder. No livro Grandes Mestres é apontado a sua correspondência com o Pai da Trindade, e tem associação com os significados de fé, poder, força de vontade, coragem e proteção. Este raio pode ajudar na inspiração de líderes e no aperfeiçoamento de governos. No livro Alquimia dos 7 Raios, o raio azul é associado à mente divina, desempenha uma função vital na ordem das esferas, sendo a energia da vontade divina que impulsiona todos os aspectos da vida, desde o nascimento de uma alma até a dinâmica dos universos. O poder do raio azul torna-se mais intenso quando manipulado por um ser em consciência ascensionada, dedicado ao serviço da luz de Deus. Segundo raio, ou raio amarelo. No livro A Energia dos Raios, este raio recebe o nome de amor-sabedoria. No livro Grandes Mestres, é apontada a sua correspondência com o Filho da Trindade e sua relação com sabedoria, discernimento, sentimento, consciência, amor universal, inteligência ativa e criativa e compreensão. Ajuda a absorver informações, dissolver a ignorância, o orgulho e as limitações da mente. Ampara profissões como as de professor, filósofo e educador. Segundo o livro Alquimia dos 7 Raios, o 2º raio é um instrumento da sabedoria divina
intercedendo nas iniciativas de acordo com as leis de Deus, e atua nas emoções e sentimentos de todos os seres viventes. Terceiro raio, ou raio rosa. No livro A Energia dos Raios, este raio recebe o nome de inteligência ativa. No livro Grandes Mestres, é apontada sua correspondência com o Espírito Santo ou Mãe da Trindade, e tem relação com o poder mental, com o amor, o perdão, o desprendimento, a compreensão, misericórdia, caridade, compaixão, conforto, beleza, criatividade, comunhão com a vida. Pode ajudar a dissolver o egoísmo e o sentimento de não gostar de si próprio, ter melhor autoestima, novos amigos e novos relacionamentos. Algumas profissões para este raio são as de artista, designer, qualquer profissão em que se use a natureza criativa. Conforme o livro Alquimia dos Sete Raios, a existência sem o nobre sentimento do amor torna-se desorientada e instável. É preciso buscar a perfeição através do amor divino para alcançar a salvação da alma. Quarto raio, ou raio branco. No livro A Energia dos Raios, este raio recebe o nome de harmonia de opostos. No livro Grandes Mestres, é apontada sua correspondência com purificação e ressurreição. O quarto raio é a ponte entre o reino interior da perfeição e a manifestação do plano divino no nosso mundo. Entre suas qualidades estão pureza, integridade, esperança, perfeição, moralidade, lei divina, plenitude, diretriz para a vida espiritual, desejo de conhecer e ser Deus em ação. Entre suas profissões encontram-se artistas, músicos, arquitetos, escultores e projetistas. Conforme o livro Alquimia dos Sete Raios, o quarto raio serve como uma síntese dos raios de impulso criativo e recepção, bem como dos raios de causação e precipitação. Há uma relação direta entre esse raio e as percepções etéricas e sutis. O quarto raio, como os demais, contém 7 subdivisões e aborda a irradiação da harmonia entre fases e equilíbrio entre criação e dissolução. O raio branco pode possibilitar mudanças em configurações anormais dos corpos e esferas, abrindo espaço para outras conformações. O quarto raio é aquele que habita a entrada do portal de luz alquímica, especialmente quando em contato com os corpos etéricos. O quarto raio causa interações entre os 3 primeiros e os 3 últimos raios, influenciando manifestações e configurações íntimas existenciais. Ele deve ser usado para adiantar-se na busca pela interseção entre expressões pessoais e aspectos superiores das almas, visando a interação direta com as hostes da luz e uma aproximação com Deus. Quinto raio, ou raio verde. No livro A Energia dos Raios, este raio recebe o nome de conhecimento concreto. No livro Grandes Mestres, é apontada sua correspondência com verdade e cura. É o raio da inspiração da verdade, da cura, da constância, da integridade, da visão espiritual. Profissões relacionadas, médicos e todos aqueles que praticam a arte da cura, cientistas, engenheiros de todos os campos, músicos e matemáticos. Conforme o livro Alquimia dos Sete Raios, o quinto raio é associado à cura em diversos níveis e está presente em todas as esferas, não apenas na planetária. Possui uma configuração específica que, ao interagir com outros 6 raios, possibilita a transfiguração das configurações corporais e existenciais. Ele atua através da tríade vontade, sabedoria e amor, harmonizando-se com as causas que precipitam a transmutação. O raio verde interage com impulsos criativos, realizando cura e transmutação quando harmonizado com pensamentos que implementam a ordem necessária. O quinto raio está associado à cura, que anula o karma, influenciando a configuração sutil entre 7 corpos e esferas. Sexto raio, ou raio vermelho. No livro A Energia dos Raios, este raio recebe o nome de devoção e idealismo. No livro Grandes Mestres, é apontada a sua correspondência com paz, idealismo, devoção, contemplação e lealdade. Com ele, pode-se estimular a paz interior, a fraternidade, a devoção e amor a Deus e ao próximo,
As profissões relacionadas a ele são sacerdotes, enfermeiros e todas aquelas que ajudam a suprir a necessidade do próximo. De acordo com o livro Alquimia dos Sete Raios, o sexto raio é um instrumento divino para manipular energias que precipitam aspectos da realidade, concedendo liberdade cocriativa à alma consciente da vontade de Deus. O raio vermelho, associado à ressurreição e libertação, é complementar aos raios da cura e da transmutação. O sexto raio, vermelho rubi, terá papel vital na cocriação de novos rumos. Sétimo raio ou raio violeta. No livro A Energia dos Raios, este raio recebe o nome de Ordem e Organização. No livro Grandes Mestres é apontada a sua correspondência com transmutação, alquimia, liberdade, precisão, ordem, disciplina, método. Pessoalmente, ajuda na dissolução do karma negativo, das memórias dolorosas e dos traços negativos da personalidade. Nas profissões temos diplomatas, escritores, defensores da liberdade, atores. De acordo com o livro Alquimia dos Sete Raios, o sétimo raio representa síntese, transmutação e liberdade. O sétimo raio, representado pela chama violeta, é uma expressão da sabedoria, capaz de transmutar partículas subatômicas e promover reformulações profundas na matéria. Agora que já sabemos em que contexto podemos encontrar os mestres ascensionados, podemos entender melhor quem eles são. A princípio, são seres que já viveram no planeta Terra, em algum ponto da sua evolução, e que acumularam virtudes, talentos, conhecimentos e poderes que a alma adquiriu durante várias encarnações. Embora muitos deles tenham alcançado a liberdade absoluta, numa demonstração de extremo amor e dedicação ao próximo, não abandonaram os seus irmãos da Terra e passaram a ajudá-los em seu processo evolutivo. Conheça agora quem são os mestres dos sete raios. El Morya Khan, mestre do raio azul. Segundo o que consta no livro Grandes Mestres, o regente do primeiro raio esteve encarnado no século XIX e trabalhou na construção da Sociedade Teosófica, que é uma organização cujos objetivos iniciais incluíam a. Formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. B. Encorajar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. C. Investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. Mestre El Morya foi o mentor espiritual de Helena Blavatsky, uma escritora, ocultista e uma das fundadoras da Sociedade Teosófica. Como em encarnações pregressas, El Morya prestou serviço como governante de homens, monarcas e nações, tornou-se perito em assuntos de Estado, psicologia do poder, da psique humana e do funcionamento da política das relações pessoais e internacionais. Em vidas passadas, tem-se noção de que ele foi Melchior, tradicionalmente identificado como um dos três reis magos, rei Arthur da Bretanha. Se Arthur realmente existiu, ele teria vivido durante o período pós-romano na Bretanha, por volta do século V e VI. Thomas Becket, um arcebispo inglês do século XII, cuja vida e morte desempenharam um papel significativo na história e na política da Inglaterra medieval. Thomas More, conhecido como Sir Thomas More, um advogado, filósofo, estadista e autor inglês do Renascimento, que é mais conhecido por seu livro Utopia e por sua posição como chanceler do rei Henrique VIII da Inglaterra. Akbar foi um dos mais notáveis imperadores do Império Mogol, que dominou partes do subcontinente indiano durante o século XVI. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores governantes da história indiana e é lembrado por sua visão progressista, administração eficiente e tolerância religiosa. Mestre Lanto, o mestre do raio amarelo. Foi um grande sábio na China antiga. Praticamente não há registros históricos sobre sua vida. Conforme os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, foi mestre de antigos sábios e filósofos chineses e ascensionou quando estudava sob a orientação do seu mestre, cujo retiro está escondido nos Himalaias. Lanto é o mestre que rege a chama dourada do segundo raio, orientando a professores, filósofos e educadores,
e ensinando a todos os seres humanos a senda da maestria pela iluminação. Ao longo dos séculos 19 e 20, Lanto deu o seu fiel apoio aos esforços realizados por Saint-Germain para libertar a humanidade por meio da divulgação de ensinamentos dos mestres ascensionados e da chama violeta. Em vidas passadas, foi um sumo sacerdote do Templo da Mãe Divina na antiga Lemúria, onde foi um mestre no poder da precipitação. Teve diversas vidas em Atlântida e encarnou como um governante na China contemporâneo a Confúcio. Conforme consta no site Espaço, Luz e Conhecimento, o segundo raio teve como diretores Mestre Kutumi e Mestre Lanto, e atualmente é Mestre Confúcio. Mestra Rowena, a mestra do raio rosa. A regente do terceiro raio sustenta atributos divinos de puro amor incondicional de Deus, adoração, beleza e reverência. É conhecida como a mestra da delicadeza, da diplomacia e da beleza. Busca estimular talentos. Mestre Serapis Bey é o mestre do raio branco. Sabe-se que foi um grande mestre disciplinador, um hierofante no Antigo Egito. Como mestre ascensionado, revê e treina os candidatos à ascensão, encarregando instrutores para percorrer com eles todos os passos que não foram dados no caminho dos 7 raios. É o hierarca do Templo de Luxor, o disciplinador militar das forças da luz, da paz e da liberdade cósmica. O mestre do quarto raio foi sumo sacerdote no Templo da Ascensão da Atlântida. Foi Leônidas I, um rei espartano que ganhou fama por sua coragem e liderança durante a Batalha das Termópilas, um evento crucial da Segunda Guerra Greco-Persa, em 480 a.C. Ele é mais conhecido por comandar um pequeno contingente de espartanos e aliados gregos contra as forças massivas do Império Persa, liderado por Xerxes I. Fídias, também conhecido como Fídias de Atenas, foi um escultor e arquiteto grego antigo, frequentemente associado à criação de obras notáveis, incluindo a estátua de Atena Pártenos, no Partenon. Amenhotep III, também conhecido como Amenófis III, foi um faraó do Antigo Egito que reinou durante o período da 18ª dinastia. Seu reinado é frequentemente considerado um dos mais prósperos e pacíficos da história egípcia. Foi um grande construtor e comissionou vários monumentos impressionantes. Empreendeu a expansão do complexo do Templo de Karnak e construiu muitos templos e palácios ao longo do Egito. Durante seu governo, o Egito experimentou um período de grande riqueza e estabilidade. Ele consolidou alianças diplomáticas e comerciais, garantindo uma era de prosperidade. Hilarion, o mestre do raio verde. Esse mestre é o regente do quinto raio, cuja representação é verdade imortal, ciência divina, todos os ramos físicos e metafísicos da ciência e da arte curativa. Em épocas remotas, antes do continente de Atlântida submergir, Mestre Hilarion encontrava-se no grupo de iniciados ao qual foi confiada a chama da verdade. Este grupo navegou para o local onde hoje estão as ilhas gregas. Na época da missão de Jesus, Hilarion foi o apóstolo Paulo e realizava muitas curas em nome de Cristo. No século XIX, auxiliou na construção da Sociedade Teosófica. Sobre São Paulo, o apóstolo Paulo desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na disseminação do cristianismo primitivo. Mestra Nada, a mestra do raio Rubi. Essa mestra é uma mãe cósmica e vibra pelas famílias. É através dela que os mestres ascensionados podem ajudar os filhos de Deus. Atualmente rege o sexto raio, que representa a paz, o amor e a devoção. Ela também atua no terceiro raio, que junto com o sexto contribui para amenizar a tensão mundial e o peso astral da consciência coletiva. Ela nos ensina sobre a devoção a Deus e o uso da palavra. Advoga pelas almas no Tribunal da Justiça Divina. Unifica famílias e chamas gêmeas, além de qualificar o amor como serviço a todas as partes da vida. Em outras vidas, ela prestou serviço no Templo do Amor, exerceu advocacia e se tornou perita na defesa das almas oprimidas. Saint-Germain, famoso na corte europeia por ser imortal, bem-humorado, elegante, inteligente e cavalheiro, chamava atenção por seu intelecto e ar amistoso.
Trabalhou fortemente na preparação do mundo para que chegássemos na consciência que estamos hoje. Participou de momentos históricos importantes como a Revolução Francesa, a assinatura da Constituição Americana e a construção da Sociedade Teosófica. O Conde de Saint-Germain foi uma figura histórica que viveu durante o século XVIII. Ele era um diplomata, músico, artista e, segundo relatos da época, um homem extremamente talentoso e misterioso. O nome Saint-Germain teria sido inventado por ele mesmo. Era uma versão francesa do latim Sanctus Germanus, ou Irmão Santo. Há muitos relatos sobre a longevidade aparente e habilidades sobrenaturais atribuídas a ele, mas essas histórias são frequentemente consideradas lendas e especulações. Saint-Germain tornou-se uma figura proeminente nos ensinamentos da Sociedade Teosófica. Ele é frequentemente descrito como um mestre ascenso, um ser que alcançou um alto nível de evolução espiritual. É associado ao conceito da chama violeta, que é vista como uma energia espiritual purificadora. Também está vinculado à doutrina da presença Eu Sou, que enfatiza a presença divina dentro de cada um e a capacidade de manifestar a divindade na vida cotidiana. Às vezes, é associado à Ordem da Estrela Dourada, uma sociedade secreta que desempenhou um papel na história do ocultismo. Sua última morte oficial foi no castelo de Eckernford, em 1784. Outras vidas. São José é uma figura importante no cristianismo, particularmente no catolicismo. Ele é tradicionalmente conhecido como o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. O relato principal sobre São José é encontrado no Novo Testamento da Bíblia, principalmente nos evangelhos de Mateus e Lucas. É descrito como um homem justo e temente a Deus. Francis Bacon viveu entre 1561 e 1626. Foi um filósofo, estadista, jurista, autor e cientista renomado no início do período moderno. É mais conhecido por suas contribuições significativas para o desenvolvimento do método científico e por suas obras filosóficas e políticas. Cristóvão Colombo foi navegador genovês que desempenhou um papel crucial na história ao realizar a viagem que levou à descoberta do continente americano em 1492. E chegamos ao fim do nosso vídeo. Agora você já sabe um pouco mais sobre os mestres dos 7 raios, sobre os 7 raios, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com o seu amigo que pode achar interessante, e lembrando que se você quiser adquirir o livro do canal, o link vai aparecer na descrição.